Oi, galera! Nós estamos aqui para mais um podcast. E hoje, Léo, meu querido Falcone, nós temos uma pessoa muito especial que a gente vai bater um papo muito gostoso. Fala para nós, Fátima, quem que tá aqui com a gente? Ela, Daniela Benvenuto. Aê! Benvenuto. Estamos aqui, Dani, já agradecendo a sua presença. Obrigada pelo convite. Obrigada por você tirar um tempinho seu. Eu sei que sua vida é super corrida. Para vir hoje aqui para falar sobre... Dengue! Ai! Hoje a gente vai aprender muita coisa, viu, Falcone? Importante, né? Com toda certeza, né? Sim. Mas, primeiramente, vamos apresentar a nossa entrevistada. Quem é a doutora Daniela? Benvenuto! Isso! Olha você, minha querida. Eu sou a Daniela, eu tenho 28 anos, eu sou formada em odontologia, depois formei em medicina, atualmente eu sou médica, trabalho na UBS lá nos Casinhas e também como clínica particular. Parabéns. Parabéns. Olha, duas faculdades, gente. E duas faculdades que, Lelo, difícil, hein? Ai, que orgulho, né? Odonto é difícil, medicina, orgulho, que meu Deus do orgulho. céu. Parabéns mesmo. Bom, Obrigada. quando começou, vamos começar? Por favor, Então vamos lá. Quando começou a propagar a dengue no Brasil? Tá. A dengue, ela começou na Ásia e ela veio para o Brasil em 1980. Então, na década de 80 que começou a surgir os primeiros casos aqui no Brasil. Posso falar doutora Dani? Pode. Né, gente? Doutora Dani, carinhosamente, que a gente chama, né? por favor. Claro, doutora Dani. Doutora menina Dani. jovem médica, né? Ai, que delícia, muito bom. Ai, ai. Vamos falar das causas da dengue? Vamos. Então, vamos lá. Então, a dengue ela é transmitida, né, através de um mosquito, que é o Aedes aegypti, e é através quando ele está contaminado que ele consegue contaminar outras pessoas. Então, ele precisa estar com o vírus da dengue para conseguir contaminar. E ele é procriado quando? Em água parada. Então, água parada, água suja, água em vasos, né, na tampinha do vaso, Sim, então tem que em tomar cuidado. pneus. Então, aonde a água consegue ficar parada, é ali que o mosquito se procria. Ah, doutora Dani, é muito importante, então, a gente tomar precaução dentro de casa, né? Porque fala, vai pegar lá fora, não, mas pega dentro de casa mesmo, né? Tá com... Pega. E aí, para isso, o que a gente tem que fazer? Usar repelente, né, no corpo todo. Além disso, se tiver possibilidade de ter aquelas telas de proteção, né, Sim. Contra mosquito, evitar qualquer lugar de casa que tenha água parada, sempre estar de olho, colocando cloro nas águas. Eu gostaria que você comentasse também sobre os sintomas. E o Falcone já teve a dengue. E ele vai falar um pouquinho pra gente como que ele ficou quando ele teve a dengue. Conte. Não, peraí. Conta, vai. Não dá para esquecer, né? Mas dá pra gente aprender. E não tem como falar de dengue, né? Quero aproveitar esse momento, mandar um beijo, mãe, tia Ninha. Não tento lembrar minha mãe lá, beijão, fazendo a água de coco com inhame. Fátima, eu tomei tanto isso. E eu gostaria de perguntar para a doutora Dani aí, o que você fala pra gente? Ou é uma técnica eficaz ou é pura tradição? Então, cientificamente falando, não existe comprovações dessa linha mais natural, né? Sim. Mas, de qualquer forma, todos esses alimentos, inhame, suco de laranja, parte de nutrientes, proteínas, vão ter, né, nesses alimentos, nesses líquidos. E isso é importante para a nossa imunidade, independente de estar com a dengue ou não. Isso fortalece nossa imunidade de qualquer forma. Mas não tira a responsabilidade de ir até o médico para fazer um tratamento adequado. Mas também não é contraindicado inhame, sucos, nem nada disso. Pelo contrário, quanto mais hidratação tiver, por exemplo, a água de coco é fonte de muita hidratação, de muitas, né, vitaminas, assim como o suco de laranja. Então, também vai fortalecer a nossa imunidade. Caldo de cana. Também. Nossa Senhora. Também. Que delícia, né? Vamos falar dos sintomas agora? Vamos. Tá. Os principais sintomas, né, da dengue são o que? A dor de cabeça,
dor no fundo do olho, que muita gente reclama, dor muscular em todo o corpo, pode ocorrer vômitos, diarreia. Então, esses são os principais sintomas. Esses sintomas, eles começam a aparecer depois da fase de incubação que a gente fala. Então, o vírus, ele vai picar, o mosquito vai contaminado, vai picar a pessoa, e depois de cerca de 4 dias que começam os sintomas. Então, o período de incubação é o período da picada até aparecer os primeiros sintomas. E aí, cerca de 4 dias depois da picada, aparecem esses sintomas. Ô Dani, esse período de incubação, ele pode ser maior do que 4 dias? Pode. A média é de 4 a 10 dias. Dificilmente vai até 10 dias. Normalmente é uns 4 a 6 dias. Sabe, me veio na cabeça, o teste. Você pode fazer o teste, dar negativo e depois você está com dengue? Pode. O que acontece? Tem diversos tipos de exames para a gente detectar a dengue. Mas a gente não vai levar em consideração só o exame, porque todos os testes podem ser falhos, né? Por melhor que seja, o teste pode ser falho. Então, a gente tem que levar em consideração a história clínica da pessoa. Também levar em consideração os sinais, os sintomas, mas existem alguns tipos de testes. O teste que estava mais fazendo aqui na cidade, né, era o NS1. O NS1 é para você achar o vírus. Sim. E você tem que fazer, que a gente fala que é o antígeno, né? Que é o vírus. Você tem que fazer até o 5º dia de sintoma. Porque depois do 5º dia, esse vírus não é mais visto nesse exame. No 5º dia? Até o 5º dia. Até o 5º dia. Até o 5º dia. Aí, depois do 5º dia, existem outros exames, que é para procurar os anticorpos. Então, vai ser IgG e IgM. Aí o IgM, se tiver positivo, quer dizer que você teve uma infecção recente. Então, você ainda está com aquela infecção ou foi uma infecção muito recente. E o IgG quer dizer que você já teve a infecção, já criou a imunidade, então é uma infecção mais passada. Então, até 5 dias, o NS1, depois de 5 dias, o IgG e o IgM. A pessoa, ela pode confundir o estado gripal com o estado com a dengue? Bacana. Então, muitos sintomas são parecidos à dengue com a gripe, a influenza e tudo mais. Mas o que diferencia mesmo uma doença da outra são os sintomas respiratórios. A dengue não tem sintoma respiratório. Então, não tem tosse, não tem coriza, não tem espirro, não tem esse sentimento de secreção, entendeu? Sim. Então, a dengue vai ter aqueles outros sintomas que também existem na gripe, a dor de cabeça, a diarreia, o vômito, mas a dengue não tem sintoma respiratório. Interessante, né? E se você for picado, você vai desenvolver a dengue? Só se o mosquito estiver contaminado. Então, mesmo assim, eu fui picado com mosquito, eu vou desenvolver a dengue. Você vai ter a dengue, porém não quer dizer que você vai ter sintomas. Se sua imunidade estiver boa, ou se você já tiver tido, né, um outro episódio de dengue e sua imunidade for capaz de inativar aquele vírus, então pode ser que você passe pela doença sem sentir todos aqueles sintomas muito exacerbados. Pode ser assintomático. É raro, normalmente tem sintomas, mas existem casos assintomáticos. Doutora, dengue e Covid. Ai. Dengue e Covid. Ninguém merece. Né? É dose. O que é pior? Ixi. Dengue ou Covid? Você não teve Covid? Já! Ué, eu já tive os dois. Você já teve? Junto, Dedé? Não, separado. Junto não dá, né? Então, Covid assim, também mistura com os sintomas da dengue? tem os sintomas parecidos, mas o Covid também tem o sintoma respiratório, né? Que a dengue não tem, que a tosse seca, que dá para diferenciar ali, né? A questão pulmonar e tudo mais. Os sintomas são muito parecidos. Assim, é que o Covid chegou pra gente na forma de pandemia, né? Algo muito estrondoso,
para o mundo inteiro. Mas a dengue também é capaz e tem causado muita morte, né? Devido à dengue hemorrágica e tudo mais. Então não dá para dizer qual é mais grave um do outro. Depende de cada pessoa, da imunidade de cada pessoa. Não dá para eu dizer, esse é mais grave ou esse é menos grave. Mas ela é mais brasileira mesmo. O que Por causa do nosso acontece? clima tropical. A dengue, ela é sazonal. Então, ela depende tanto da sazonalidade, então, do clima. O que a dengue precisa, né? Não que no restante do ano ela não possa existir, mas ela gosta de um clima úmido e quente. Por isso que ela prolifera principalmente de dezembro a março, que é a época de chuva e que tá calor, que é quando a água vai se acumular e vai estar quente. Aí é o ambiente propício para o mosquito proliferar. Por isso que a gente fala que é sazonal, vai depender do clima que a gente está, da estação. Legal, né? Saber tudo isso. Importantíssimo. Muito bom. Vacina, tá? Tem gente que fala, não, eu preciso tomar vacina. Tem como tomar essa vacina? Existe a vacina da dengue, só que ela não é indicada para quem nunca teve dengue. Ela é indicada... Você pode, né? Eu posso. Ela é indicada para quem já teve pelo menos um tipo de dengue. Que a dengue existem 4. São 4 tipos de dengue, 4 sorotipos. A dengue 1, 2, 3 e 4. A vacina é indicada só para quem já teve algum dos tipos. Quem não teve, a probabilidade de depois que tomar a vacina ter uma resposta muito exacerbada, favorecendo a dengue hemorrágica, é maior. Então, não é seguro tomar quem não teve dengue. Então fala, Lela. Você tá dentro. Eu acho que eu vou tomar. Então, olha, gente, muito importante isso aí, né? A pessoa saber que ela pode tomar. É na rede pública que você toma ou no particular, nesse caso? Então, a pessoa que já teve. Né? Já teve. Em 2023, desde 2023, falam que está disponível através da rede pública. Não sei se em todos os municípios está tendo essa vacina, né? Mas na teoria o SUS disponibiliza essa vacina desde 2023. Independente da idade? Independente da idade. Só se a pessoa tem que ter a questão de já ter tido dengue, né? E também vai avaliar todas as questões, né? Comorbidade, se a pessoa tem algum tipo de doença, vai ter toda uma avaliação individualmente da pessoa para indicar a vacina ou não. Ô Dani, essa vacina, ela é para os 4 tipos da dengue? Isso, os 4 tipos. Ah, que bom. Ela vai englobar os 4 tipos. Bom, e uma vez tomando a vacina, você fica isento? Você fica tranquilo? Assim. Quando a gente... Tem que pegar uma vez, né, de tomar. Tem que pegar uma vez, né, de tomar. Quando você toma qualquer vacina, independente da dengue ou outras, ela é para promover a imunidade àquela doença, né? Então, para você ter anticorpos para combater caso a doença entre dentro do seu corpo. Porém, nada é 100%. Não é 100% garantido que você não vai ter a doença. Assim como o Covid, assim como o sarampo, como todas as vacinas. Elas previnem, mas não são absolutas certezas de que nunca você vai poder pegar. Entendi. Aproveitando, fala um pouquinho do repelente. Conta pra gente. Repelente, né? No caso do repelente, como passa o repelente para você evitar a dengue? Sabe por quê? Eu ouvi falar que ele voava muito baixo. Que passa só embaixo, Não, né? eu passava no meu pé, até no meu joelho, eu passava, mas não, sabe? Nem no braço ele não vai alcançar, então... Mas, doutora, como que funciona? Então, o mosquito da dengue, ele voa até em cerca de 1,5 metro de altura. Tem bem aqui já. Até cerca de 1,5 metro de altura. Então, é indicado o quê? Que a pessoa passe em todo o corpo e mais de uma vez por dia. Então, durante o dia, a pessoa passa de manhã, lógico, e vai reaplicando, né, o repelente durante o dia. Em relação à distância, né? Porque às vezes fala, meu vizinho tem água parada ali. É cerca de 200 metros, né? Da onde o mosquito se reproduziu, para
chegar até um outro ambiente. Dificilmente ele voe mais que 200 metros Mas de 200 distância. metros são 2 quarteirões. Ele voa bem, Voa bem. Aham. Voa bem. Gente do céu. Por isso Meu tem que passar repelente, que ó, tá... Passa o repelente e põe a roupa. Isso, E você pode passar repelente e pôr roupa curta, normal também ou não? pode. Porque senão todo mundo vai ficar. Não, Todo pode, passando o repelente certinho, né, em todo o corpo, espalhando bem, reaplicando durante o dia, tudo certo. Gente. Lógico que a roupa longa ajuda, né? Mudar o estilo. Bom, agora, gente, vamos falar de uma coisa. Tudo isso que ela está falando é muito importante, tá? Mas agora já me falar de uma coisa muito, muito importante. Você aí se automedica? Então, olha, agora você vai ouvir o que a doutora Dani vai falar pra gente. Verdade. A seriedade que pode acontecer das pessoas que se automedicam. É com Certo. você, doutora. Como que é? Então, o que acontece? A dengue não é uma doença que quando você está, né, ali na fase da doença, que tem cura. Não é uma doença bacteriana. Ah, eu tô com amidalite, vou tomar antibiótico, vai matar a bactéria. Não existe isso para o vírus da dengue. Então, você vai ter que esperar passar o curso da doença. Para passar esse curso da doença, a gente usa medicações sintomáticas para aliviar os sintomas da pessoa e a pessoa tolerar mais passar por essa doença. Então, a gente usa analgésicos como dipirona, paracetamol, usa remédios para náusea, para enjoo, remédios para diarreia. O mais importante, soro de reidratação oral, que é assim, o mais importante, que é onde você vai se reidratar. Nesse soro de reidratação oral tem na rede pública e você vai ingerir tanto o líquido quanto os eletrólitos que você perde no vômito, na diarreia. Sim, isso é importante. Algo que não pode usar. Olha lá, não pode Não tomar pode de jeito nenhum. Que a gente é muito acostumado a qualquer coisa usar anti-inflamatório. Então, nimesulida, ibuprofeno, diclofenaco, Tudo proibido. né? Tudo isso não pode durante a dengue. Por quê? Esses anti-inflamatórios, eles afetam a cascata da coagulação. Então, eles inibem ali a cascata da coagulação. E a plaqueta é o quê? Faz parte ali da coagulação. Sim. Então, prejudica que as plaquetas se agreguem, deixando o sangue mais fino e sendo mais provável de ocorrer hemorragia. Então, que ela caminha para hemorrágica. é aí que ela pode, assim, se a pessoa já está indo para hemorrágica, a plaqueta iria dar uma coagulada ali, ela não consegue se agregar. E aí prejudica. Então, assim, o anti-inflamatório prejudica a cascata da coagulação, vai interferir na plaqueta. Interferindo na plaqueta, a chance de hemorragia aumenta. É bem maior. É né? bem maior. Nossa, olha quanto é Então, sério. anti-inflamatório, de jeito nenhum. Aproveitando esse ensejo da automedicação, em que momento você indica? Porque a gente, não é porque qualquer sintominha você vai para o hospital. Em que momento é importante me ligar que eu tô com dengue? A febre muito alta, febre mais de um dia? Porque até eu fico para minha mãe, às vezes fala, não, calma, vamos ao hospital, não, vou ficar. Vamos ao hospital, não, vou ficar. Aham. Qual é aquele momento que eu falo que eu preciso ir pensando na dengue? Sim, muito boa pergunta. Que ela é Sim. Porque a febre, né? Aham. a febre, né? Não, assim, ó, o que acontece? O nosso corpo, ele dá sinais. Exato. Ele dá sinais. Então, se você tá com qualquer tipo de infecção viral, bacteriana, de parasita, o seu corpo vai dar sinal. Se ele tá te dando febre, se tá te dando dor de cabeça, se tá te dando diarreia, se tá te dando vômito, não tá normal. Com alguma infecção você tá. Você não tem que esperar 1, 2 dias para ir ao médico. Entendeu? Ah, tem que- Por quê? Quanto antes o Então diagnóstico, passou um dia, já vai, quanto então. antes o diagnóstico, Quanto antes o diagnóstico. melhor o tratamento. Isso é Por sabedoria. exemplo, às vezes você vai lá e tá com uma dor de cabeça, e principalmente nesses períodos que você sabe que a dengue tá explodindo ali Proliferando. na Aí. cidade, né? Então, nesses períodos, o que acontece? Muita gente, tô com dor de cabeça, tô com febre, vou tomar ibuprofeno. Ibuprofeno é o quê? Vixe. Anti-inflamatório.
Então é preferível você ter o sintoma, ir no médico, né? Sim. Procurar o motivo e já fazer o tratamento certo. Fazer o teste, né? Isso. Fazer o teste. E o hemograma. Ó, eu vou mostrar isso pra minha mãe, viu? Mãe. E mais importante ainda do que só o teste é o hemograma. Que é lá que a gente vai conseguir ver as plaquetas. A partir do momento que a pessoa tá com dengue, a gente tem que fazer o controle do hemograma. Sim. E aí vai variar de acordo com as condições da saúde. A pessoa tem algum problema no coração, é hipertensa, tem alguma doença autoimune. Normalmente, para repetir hemograma é de 24 a 48 horas, na fase crítica da doença, para a gente ver como tá as plaquetas. Se as plaquetas diminuírem de 50, já é um critério de internação. Sim. Ah, eu Nossa, lembro olha disso. só. Já é um critério de internação. Doutora Dani, eu gostaria que você falasse também, para quem está nos vendo, né? Ouvindo pela cabocla, né? Sobre a importância de tomar água. Tem gente que não gosta de tomar água e toma pouca água, né? Sim, Você poderia falar sobre isso? sim. Como eu falei, a dengue é muito comum, né? A diarreia, o vômito. E também, por essa resposta imune, os vasos ficam mais frágeis. Com os vasos ficando mais frágeis, começa a sair mais líquido desses vasos. Então, a gente precisa hidratar, tanto para repor todos esses líquidos perdidos. Então, assim, a água é essencial durante a dengue. Não só durante a dengue, para a vida toda, Sempre. mas na dengue é muito importante manter a hidratação. Quanto seria? 2 litros por dia? Pelo menos 2 litros por dia, assim, o mínimo. Você toma, Léo? Eu tento. O mínimo. Eu tento. E aquele soro de reidratação oral, tem na rede pública maravilhoso, que é um sachê. Você vai diluir em 1 litro de água, misturar esse 1 litro de água e tomar durante o dia. Normalmente repete por 5 dias. Esse 1 litro, né, fora a água normal que você toma, mas esse soro. A criança ela recupera com mais facilidade? Ou é uma impressão que me dá? Depende muito em relação à Tem imunidade. tadinhos. O que é muito em relação à imunidade. O que acontece? Normalmente, as crianças têm menos problemas de saúde do que pessoas mais velhas, do que Sim. idosos. Normalmente, criança não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem doenças autoimunes. Dificilmente essas crianças têm. Existe? Claro que existe. Então, quanto menos problemas de saúde, melhor for sua imunidade, mais rápido vai ser sua recuperação. Você pontuou, então. Essa é a causa, né? É. E também a gente vê que um homem gigante, mulheres fortes, né? De repente, uma pessoa bem frágil, né? Recupera com mais facilidade. Tudo isso é Não é verdade? é multifatorial, né? O caso de como a pessoa vai passar pela doença. Tem as questões que eu falei, patológicas da pessoa, diabetes, pressão alta. Tem a questão genética, ver se a pessoa não tem nenhum distúrbio de coagulação, algum problema de coagulação que talvez nem saiba. Os hábitos de vida, como tá a imunidade, a alimentação desde antes da dengue. Sim. Então, tudo isso interfere. Tudo isso tem um peso. Tudo isso tem um peso. Não é uma única causa. Idosos, normalmente, passam pela doença de uma forma um pouco mais difícil. Sim. Também pela fragilidade da imunidade ser um pouco menor. Precauções. A gente falou bastante, mas precauções, né? O que nós devemos fazer? De uma forma geral, a gente tem que ter a nossa responsabilidade, né? De não deixar a água parada, de cuidar, de estar de olho na nossa casa, ajudar os vizinhos, as pessoas ali por perto, passar a informação que a gente sabe. Então, para não ter proliferação, é não ter água parada. É a única forma. Não tem água parada, não tem a proliferação. Os mosquitos que já estão vivos, que já estão circulando, repelente, tela de proteção e sempre manter o ambiente limpo, né? Isso é o mais importante. Coisa mais importante. Falcone, você tem mais pergunta para a doutora? E se eu tiver, por exemplo, alguém em casa com a dengue, eu sempre encanei, né? O lance do mosquito, fica mais provável? Então, o que acontece? Como que a gente convive com o doente da dengue? Certo. A transmissão, você quer saber? Eu fico... O mosquito da dengue, né, que é o Aedes aegypti, ele só passa dengue quando ele pica alguém contaminado. Ele tem que picar alguém contaminado e picar outra pessoa para contaminar
outra pessoa. É lógico que se a pessoa ali, ninguém da casa estiver passando repelente e tudo mais, o mosquito vai estar provavelmente mais ali naquele ambiente. Sim, então, vai a tá chance de mais de uma pessoa da casa ter, assim, num tempo próximo, é maior. Eu lembro quando aconteceu aqui na Fátima, todo mundo foi um pegando o outro, É. que com certeza um Porque você tá picou no aqui, ambiente, vai ali. Sim. E a dengue, ela fica, depois que a gente pega, a gente pode passá-la novamente ou não? Ela fica incumbida no nosso Pegar corpo? ela novamente, o senhor diz. Ah, eu penso mais o fato, peguei, curei. Aham. Aí não passo mais. Ah, sim. O que acontece? Tem os 4 subtipos da dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4. Você tem a dengue 1, por exemplo, você vai criar imunidade contra esse sorotipo. Ainda existem outros 3 que você pode pegar. Verdade. Entendeu? Por isso Então, que é uma vacina. Por isso que existe a vacina pós o primeiro episódio que você contraiu, para você diminuir as chances de contrair os outros tipos do sorotipo. Uhum. Legal. Ai, Ai. Nem mole, não. Doutora, fala para nós, tem alguma coisa que você gostaria de falar mais no nosso bate-papo, esclarecer a população? Eu acho que assim, como a gente conversou, né? Não se automediquem, né? Às vezes a gente acha, não vai acontecer nada, só um comprimido aqui. Mas sim, pode piorar o caso, pode levar a mais chances de ter hemorragia. Então, procure um médico, busque o tratamento correto. Não fique em casa esperando com que os sintomas piorem, porque muita gente fala, se eu piorar, se eu não melhorar fazendo isso, aí eu procuro. Não espere. E outra coisa, a gente ter responsabilidade pública, né? Porque é uma doença de preocupação da saúde pública, porque afeta, tem mortes, os hospitais lotam nessa época, então os serviços ficam super lotados. E se a pessoa deixa para ir depois que ela está numa fase crítica, aí UTI, internação, e fica muito difícil o controle. Com o frio. O frio tá para chegar, né? Tá. Acho que esse final de semana já começa o Vem. frio, né? Daí começa a baixar. Começa a baixar e aí começa a vir as doenças gripais, né? Aí começa a ficar mais que nem a influenza já é uma que tá vindo agora nessa época, né? De outono, inverno, começa a vir. Então as doenças gripais começam a vir na época de inverno e a dengue começa a ir diminuindo. Uhum. Vamos se cuidar, todo mundo se cuidar, né? Cada um fazendo a sua parte, Exatamente. né? Chegamos ao finalzinho, que pena, tá tão gostoso falar com ela, né? Mas a próxima, que seja próxima, doutora. Vamos, claro. A gente agradece muito a sua Obrigada. presença hoje aqui no nosso podcast. Obrigada pelo Pode convite. mandar seu beijinho agora pro seu amor. Um beijo. Segura aí, Lucas. Meu marido. Obrigada. Obrigada pelo Obrigada convite. presença. Vem cá, um beijo pra você. Beijo. Obrigada. Valeu, Obrigada. gente. Dando sucesso. Obrigada. Como eu digo sempre, né? Pensamento positivo, fé em Deus, dá tudo certo, né? Obrigado, Falcone. Obrigado, Dani. Beijo. Tchau.